Fala meu amigo Nerd, beleza? Cristiano Urso na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Urso 4.0. Eu sou o Urso e cara, hoje nós vamos falar que tem um cavaleiro de bronze que não venceu nenhum cavaleiro de ouro na Batalha das 12 Casas. É um vídeo polêmico com grandes polêmicas e já convido vocês nos comentários, se discordarem da minha tese, fiquem à vontade para comentar e trazer uma discussão saudável, sempre com muito respeito, né? E assim eu espero. Bora lá! A primeira batalha dos Cavaleiros de Bronze é contra o Mu. Só que essa batalha não acontece, a Casa de Ares, porque o Mu é um aliado dos Cavaleiros. Até não teria muito sentido o roteiro, logo de cara ter um cavaleiro tão poderoso contra o Mu, que a gente vê na saga de Hades o poder que o Mu tem. Se o Mu quisesse, ele haveria vencido o Seiya e os outros Cavaleiros de Bronze de forma fácil. Então o Mu abre mão de vencê-los e ensina um pouco sobre o sétimo sentido e conserta as armaduras deles que estavam bem danificadas até aqueles momentos, que eles já tinham lutado contra Cavaleiros de Prata, eles estavam bem surrados, Cavaleiros de Bronze. A segunda casa é a Casa de Touro, onde nós somos apresentados ao Cavaleiro de Ouro de Touro, que é o Aldebaran. Um detalhe, tomando meu café com leite com o meu copo do Homem-Aranha. Bem nerd, né? E essa batalha contra o Aldebaran, o Cavaleiro de Seiya, ele corta o grande chifre, porém ele não vence o Aldebaran. E aí vem o meu primeiro ponto da minha tese. Por quê? Porque depois disso há um diálogo entre Mu e o Aldebaran, o Mu falando que o Aldebaran deixou os cavaleiros passar, porque se o Aldebaran quisesse, a casa de Touro estaria cheia de sangue, porque ele teria vencido os cavaleiros. Ou seja, faz sentido, era a segunda batalha. Então Seiya não venceu, Aldebaran deixou o Seiya vencer. Ele deixou o Seiya passar pela casa de Touro. E aí a próxima casa que nós temos é a casa de Gêmeos, onde nós nos encontramos com o grande mestre. Nós sabemos que é o Saka de Gêmeos, que ele controla a grande casa de Gêmeos dividida em duas e ficamos com duas duplas, Andrômeda e Yoga, e o Shiryu e o Seiya. O Shiryu e o Seiya passam porque o Shiryu está com os olhos machucados, ele não está enxergando até aquele momento, então ele consegue passar pela ilusão criada por Gêmeos. Só que o Yoga e o Shun acabam lutando com a ilusão. O Yoga dispara o pó de diamante e depois vai parar em outra dimensão, e a gente sabe que ele vai parar lá na casa de Libra, onde ele vai encontrar Camus de Aquário, a gente já fala disso. E aí o Shun consegue queimar o cosmos dele e atacar através da dimensão com a corrente o grande mestre, acertando lá ele. E o lado bom do grande mestre de Gêmeos acaba falando para deixar passar, desistir da batalha. Mas também o Shun não venceu Gêmeos. Gêmeos deixou ele passar. O lado bom de Gêmeos falou, não, esse cara, olha o que ele fez. Ele jogou uma corrente através de uma dimensão toda e vamos deixar ele passar. Opa, entrou um aviso aqui. Vamos seguir. Outra coisa, tem um detalhe bem importante. Até esse momento os cavaleiros não venceram ninguém, nenhum deles. E aí vamos para a quarta casa, a de Câncer, onde nos encontramos com Máscara da Morte, que já tinha visitado o Shiryu lá nos Cinco Picos, já tinha lutado com o Shiryu e tinha aquela animosidade com o Shiryu. E o Shiryu e ele lutam realmente a vera. Ele leva o Shiryu para o mundo dos mortos, o Seiya segue para a Casa de Leão, e nesse momento há um parênteses grandes aí. O Yoga já tinha sido derrotado por Camus. Camus cria um cubo de gelo enorme e prende o Yoga na casa de Libra. Ou seja, o Yoga também não venceu ninguém, ele já tinha sido derrotado ali, ele ia ficar congelado para sempre pelo mestre dele, o Camus. Só que tem um detalhe importante. Na animação, o mestre do Yoga é o Mestre Cristal. Ele não existe no mangá. No mangá, quem treina o Yoga mesmo é ele, o Camus de Aquário. Então tem uma ligação muito forte entre o discípulo e o mestre. E o mestre acaba congelando ele. Feito esse parênteses, voltamos para a Batalha de Câncer, onde o Máscara da Morte leva o Shiryu para o mundo dos mortos e a armadura dele renuncia
ao Máscara da Morte pelas maldades que ele cometia. E aí o Shiryu consegue vencer, é o primeiro cavaleiro a vencer, e vencer mesmo. Ele mata o Máscara da Morte no mundo dos mortos. Ficou bem redundante, mas é verdade. Ele mata o Máscara da Morte, e aí sim é o primeiro cavaleiro a vencer um Cavaleiro de Ouro. Ou seja, na quarta casa que isso acontece. E aí nós nos deparamos com a quinta casa de Aiolia de Leão. Lembrando que o Aiolia, ele já tinha ido matar os Cavaleiros de Bronze a mando do Grande Mestre. E depois ele renuncia essa ideia de matar os Cavaleiros porque ele descobre que Athena é a Saori Kido. E ele se alia aos Cavaleiros, mas ele volta para o santuário, onde ele recebe o Satã Imperial do Grande Mestre do Saque, que controla a mente dele e só vai livrar a mente dele do controle se ele matar um cavaleiro ou matar alguém. E aí é onde nós temos o Seiya lutando com ele. O Seiya está tomando um pau histórico. E um detalhe para quem não sabe, eu sou da década de 90, a Rede Manchete levava os episódios dos Cavaleiros até esse momento da batalha com o Leão. São 3 episódios, levava até o segundo episódio. E a gente não assistia a conclusão da batalha porque recomeçava a série, eles repassavam desde a Batalha Galáctica e a gente ficava esperando. E sabe quanto tempo nós esperamos pela batalha? 2 anos. É sério, 2 anos de repetição dos Cavaleiros, até eles falarem que chegaram novos episódios, ou episódios que foram dobrados. Foi uma grande sacada da Manchete. Na época eu até faltei na escola, eu menti para minha mãe para poder assistir o Cavaleiros do Zodíaco. Mas não conta para ela, a velha não precisa saber, porque depois eu consegui recuperar a nota da prova. Então nessa batalha aparece o Cassius, que eu acho um barato. O Cassius não precisou andar as 4 casas primeiro, ele já aparece ali, que ele conhece um caminho secreto. Eu acho da hora quando o roteiro dá essas secreto. Ele arregaça o Shiryu e o Shun, que estão seguindo para a casa de Leão, porque o Shun encontra o Shiryu lá em Câncer e os dois seguem. E o Cassius entra na casa de Leão para se sacrificar para que China não fique triste. É muito cavaleirístico isso do Cassius. E aí eles lutam, o Cassius contra o Leão não quer matá-lo, mas acaba matando ele com o relâmpago de plasma, um super golpe lá do Leão. O Cassius cai morto, ele entra na frente do Seiya, e o Seiya dispara o meteoro de Pegasus, mas naquele momento o Leão já ia sair da ilusão, ele não ia matar o Seiya. O Seiya ataca ele e não vence o Leão, não vence o Leão. O Leão não é vencido, ele retorna à consciência porque o Cassius se sacrifica. Ou seja, se o Cassius não tivesse salvo o Seiya, você tinha virado pó de estrela. O Seiya não vence o Leão, ou seja, até esse momento o Seiya não venceu ninguém. Aí nos deparamos com a próxima casa, a Casa de Virgem, onde nós temos o cavaleiro mais próximo de Deus, Shaka de Virgem. E aí vem um detalhe importante da minha teoria. Os cavaleiros chegam lá, Seiya, Yoga e Shun, lutam com ele, ele vence os 3 e aparece o Ikki se teletransportando para a Casa de Virgem. A batalha é bem interessante, só que o Ikki vence sim o Shaka. Eu sei que vai ter muitos comentários que o Ikki não vence. O Ikki vence. Tanto é que o Shaka só consegue retornar da dimensão onde o Ikki leva ele graças ao Mu. Tudo bem que eu sei que alguns vão comentar assim, mas ele fala assim, o Mu, se você não me puder trazer, eu não vou trazer um cavaleiro que está comigo. Aí o Mu fala, mas você tem a capacidade de sair daí. Mas ele é derrotado. Ele não é morto, mas ele é derrotado, ele perde pro Ikki. O Ikki consegue vencer o cavaleiro mais próximo de Deus. O Ikki vence o Shaka. Só deixar isso claro, porque até o momento o Seiya não venceu ninguém, tá? O Shiryu venceu um cavaleiro e o nosso amigo Yoga tá congelado. E aí eles vão para a próxima casa, a Casa de Libra, onde eles encontram o nosso amigo congelado, né? O nosso amigo Yoga está num cubo de gelo. Eles usam a armadura de Libra, que a gente sabe que naquele momento é do Grande Mestre, do Mestre Ancião. E essa armadura é a única que tem armas que a Athena permite que os cavaleiros usem. E aí eles cortam o gelo e salvam naquele momento o nosso amigo
Yoga, que também até agora não fez nada no anime, só apanhou do mestre Camus de Aquário. E o Shun fica para trás para tentar reaquecer o Yoga, numa das cenas mais anos 90 possível. Ele deita ali para se sacrificar para salvar o Yoga. E o Seiya e o nosso amigo Shiryu vão para a casa de Escorpião. O Cavaleiro de Escorpião dá um verdadeiro pau. Os cavaleiros estão cansados, os de bronze. E ele usa lá a agulha escarlate e arrebenta os cavaleiros, o Seiya e o Shiryu. Quando chega o Yoga com o Shun no colo, prende o escorpião num arco de gelo. E eles seguem os outros 3 cavaleiros e deixam o Yoga para trás para lutar com o escorpião. E aí vem um detalhe importante também. O Yoga não vence o Cavaleiro do Escorpião. Mas tem um detalhe mais importante ainda. Eles começam a lutar, o Yoga dispara vários pó de diamante. E aí, no finalzinho da batalha, tem uma agulha escarlate chamada Antares, que é um ponto fatal que o escorpião aplica. Ele aplica a Antares e o Yoga dispara um grande pó de diamante, já ali elevando próximo do 7º sentido, e acaba tomando no estômago ali, na altura quase do coração, e cai. E aí a armadura do escorpião começa a congelar. O escorpião fala, e a gente identifica isso, se não fosse a armadura, ele teria sido vencido pelo Yoga. Diferente do Aldebaran, da conversa lá com Mu, o próprio escorpião reconhece que teria perdido sim pro Yoga. Então isso é interessante falar. Ele só vence a luta com o Yoga porque a armadura dele é uma armadura de ouro, em compensação de uma armadura de bronze que tem uma abertura no peito, enquanto a de ouro é toda fechada, a de bronze só tem o protetor do peito, que eu acho legal, a barriga exposta, a perna e tudo, dane-se, é de bronze, tem que morrer mesmo, o de ouro é todo protegido. E aí o que acontece? O Yoga não vence, mas é declarado vencedor pelo próprio cara que perdeu a luta, ou venceu a luta, que é o nosso amigo Escorpião, o Milo de Escorpião. E aí depois o Yoga se junta com os cavaleiros, de novo na casa de Sagitário, onde tem a declaração lá do Aiolho, ele deixa tipo de um testamento, leva-se 1 hora lá dentro da casa com alguns desafios. No mangá acontece a mesma coisa. Eu não sei em que momento o Aiolho escreveu aquilo, porque eu não sei se ele sabia se ele ia resgatar a Athena do Grande Mestre, mas beleza, o anime não explica muita coisa, nem o mangá, mas eles se juntam os 4. E aí eles estão na casa de Sagitário, e aí vai faltar Capricórnio, vai faltar Aquário e vai faltar Peixes. Na luta de Capricórnio, chegam os 4 com o Shura de Capricórnio. O Shura tem a Excalibur, que corta qualquer coisa, e começa a batalha, e o Shiryu fica para trás. E aí, cara, eu destaco o Shiryu nas batalhas, que o Shiryu fica para lutar com ele, com o Shura de Capricórnio. A luta é bem legal, tem algumas forçadas, como o Shiryu segurando a Excalibur com as 2 mãos, segurar uma espada com as mãos nuas, e depois ele também, o Shura, atacar o peito dele e ficar a mão dele quase entrando dentro do peito do Shiryu do coração. Ele segurando com o peito, tirando as grandes forçadas que tem. A batalha é bem interessante, e aí ele usa o Último Dragão. Para mim, uma das cenas mais emocionantes, porque o Mestre Seon começa a chorar, a Shunrei também começa a chorar. É uma comoção geral, eu choro nessa cena, e de lembrar dela já me dá lágrima nos olhos, e não é ironia não, eu acho muito bonita a cena, porque o Mestre Ancião declara que o Shiryu luta pela justiça no cafezinho com o Homem-Aranha. Isso é muito legal, que ele se sacrifica e é o 2º cavaleiro que ele vence. Eu sei que vocês vão defender que depois o Shura, quando está sendo levado lá para o espaço, joga a armadura para ele, mas está vencido. Ele decide salvar o Shiryu porque ele depois descobre que ele estava lutando do lado errado. Mas ele é vencido pelo Último Dragão e o Shura acaba salvando o Shiryu e dando para ele uma herança que é a Excalibur, o poder da Excalibur em uma das mãos do Shiryu. Aí nós chegamos na casa de Aquário, onde o Yoga fala: vão embora aí que agora eu e meu mestre vamos lidar aqui. Para mim, uma das batalhas mais legais do anime, porque é uma batalha de quem chega mais próximo ao zero absoluto.
O Camus já tem essa habilidade, o Yoga não tem, mas o Yoga no final consegue chegar ao zero absoluto. O Camus tenta prender de novo o Yoga num cubo de gelo, muito mal feito nesse segundo cubo. O outro era o cubo perfeitinho, esse daí não é todo mal feito, mas o Yoga consegue sair desse cubo e no final, mesmo inconsciente, ele consegue disparar uma execução Aurora, o mesmo golpe do Camus, e ele acaba vencendo o mestre dele, que cai congelado, e ele cai também. E aí, cara, o anime não se explica muito, porque ele tá sem armadura nem nada, e ele toma o mesmo golpe do cara que tá com a armadura de ouro, e o cara da armadura de ouro cai. Mas ele acaba vencendo o próprio mestre. E aí nos deparamos com a última batalha, que é de peixes, onde temos Afrodite, o cavaleiro mais bonito do anime, é uma frescura jogando aquele cabelo pro lado. E aí quem fica para lutar é o nosso amigo Andrômeda. Sim, o Shu de Andrômeda resolve lutar. E aí eu vou fazer uma ponderação importante. É o único cavaleiro que dá o único golpe que nenhum cavaleiro de ouro se defende do golpe. Cólera do Dragão foi defendido pelo Máscara da Morte, Meteoro de Pégaso, o Ave Fênix, o Pó de Diamante, mas a Corrente Nebulosa é o único golpe que funciona diretamente com o Cavaleiro de Ouro. E o Shun vence, mata o Afrodite de Peixes e é o que mais vence ali, junto com o Ikki, é o que mais vence o Cavaleiro de Ouro. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas o Shun é um dos cavaleiros mais fortes. Ele mostra durante todo o anime que ele só não quer lutar. E aí nós vemos o Seiya indo lá pra sala do Grande Mestre, encontrando o Saca de Gêmeos, lutando com o Saga e lá e toma muita porrada. E aí aparece o Ikki pra ajudar ele, porque também ele não vence o Saga. Não vence. No anime ele dá um golpe mental lá, e no mangá é um pouco diferente, mas a Athena aparece também, o Shaka acaba morrendo e sendo vencido, mas o Seiya não vence. Ou seja, de todos os Cavaleiros de Bronze, o Seiya não venceu nenhum Cavaleiro de Ouro. Eu quero muito que você comente nesse vídeo, eu quero muito a sua participação, nossa meta aqui é 100 likes. Compartilhe esse vídeo, gera discussão. Eu fiz um recapitulado de todas as batalhas, espero que você tenha gostado, eu sei que veio à sua mente cada batalha aí. E eu quero que você também coloque na sua cabeça que esse vídeo aqui é uma discussão saudável, é uma grande, como eu diria para você, celebração de um grande fã dos animes dos Cavaleiros do Zodíaco, que sou eu. Eu adoro, eu tenho os mangás, eu tenho os filmes, eu tenho toda a série em vídeo, porque para mim é uma das maiores séries dos anos 90. E a gente sempre vai redescobrindo alguma coisa, sempre discutindo alguma coisa, porque Cavaleiros do Zodíaco é um grande barato. Se você chegou até esse momento do vídeo, dá aquele like, compartilha e que a Força Nerd esteja com vocês. E até um próximo vídeo. Fui! Vou queimar meu cosmos e tomar meu leite com café. Fui!